Olá, empresários, pais e mães de atletas e atletas. Nesse vídeo eu vou explicar como que funciona o cérebro da gente. O nosso cérebro ele é dividido em três partes. A primeira é o tronco encefálico, que é o cerebelo, que a neurociência chama de cérebro reptiliano. A segunda é o sistema límbico, que é o cérebro mamífero. E a terceira parte é o neocórtex, que chamamos de cérebro humano. Nessas três partes eu vou fazer um compilado da cerebrópolis, que a cerebrópolis eu divido ela em 6 partes. E usando essas 3 partes eu vou agregar a 6. Em cada dessas 3 partes o cerebelo eu vou agregar 2 da cerebrópolis, o límbico 2 e o neocórtex 2. Seguimos. O cerebelo, que é o cérebro reptiliano, é uma fundação de sobrevivência. Ele não pensa, ele apenas reage para manter você vivo. Mobilidade, que é motórpolis. É aqui que reside o controle. Qual controle? O motor instintivo e a coordenação. Sem a base do reptiliano, não há ação física. Ele é um motor que executa a potência cognitiva no mundo real. Neurônio, que é o neurovile, é o disparo base. No nível reptiliano, falamos de circuitos de arco reflexo. É eficiência neural pura, focada em manter a homeostase e a prontidão do movimento. Segunda parte do cérebro, sistema límbico, cérebro mamífero. É onde mora o id. E é a química da dopamina. É o centro das relações e do valor que damos às coisas. Memoralha, sentir. É o sistema límbico. Processa medo, prazer, raiva. Entender essa camada é essencial para não ser refém de reações emocionais infantis. Viu que os traumas que a gente tem na infância reflete até hoje. Então, liberte a criança que há dentro de você. Emotal. Emoção, que é conectar e desejar. Repete a palavra porque o límbico opera em 2 fluxos. O que nos afasta da dor é o que nos aproxima da recompensa. Dopamina. É aqui que o ego começa a se formar como uma defesa contra o desconforto emocional. O que são esses 2 fluxos? Aqui está. Tudo que você tem medo, você tem que fazer. Por isso que a rapaziada que gosta de zoar bastante aí os coach, se você tem medo, vai com medo mesmo. Que aí é os 2 brigando com você. É o ego e você. Por isso que você está no modo sobrevivência, não no modo vivência. Porque quem comanda você não é você, é o seu ego. Então, desperte. Vamos para a terceira parte do cérebro, neocórtex, cérebro humano. É a camada da potência cognitiva.
e onde o ponto de inflexão é planejado. E é aqui que nos diferencia dos outros animais. Decidópolis, decisão, localizada principalmente no córtex pré-frontal. Chama. É a capacidade de dizer não ao impulso límbico, gratificação imediata, em favor de um objetivo maior. O que isso quer dizer? Gratificação imediata. Por exemplo, você tem um hábito de... Você tá com fome, de vez você levantar e... Não sei, se você for criança, você vai pedir pra sua mãe comida. Se você for adulto, você vai levantar e vai fazer comida. Mas o córtex pré-frontal, ele tem um sistema, o impulso límbico. Ele fala assim, não, tem miojo, eu vou fazer miojo. Ou pra criança, a mãe tá ocupada, não sei, vai, pega uma bolacha, come um doce e por aí vai. É aonde você derrota o ego, que é o seu maior inimigo, através da lógica. Então, use a lógica. Será que eu tô fazendo certo? Ou será que eu tô fazendo errado? Como que eu vou saber? Será que eu tô no modo vivência ou sobrevivência? Eis uma pergunta para você questionar todos os dias ao despertar. Criatividade. A capacidade de conectar neurônios de áreas distantes do cérebro para gerar soluções inéditas. A criatividade só floresce quando o reptiliano se sente seguro e o límbico está sob controle. Como fazer para controlar o reptiliano e o límbico? O reptiliano é como você fosse um homem das cavernas. E o límbico é o seu ego te dominando. Como fazer? Fica aí uma pergunta para você. Como fazer para dominá-los? A integração dos 6 elementos para atingir o ponto de inflexão, você precisa que essas partes parem de brigar entre si. Motórpolis e Neurovale, que é o lado reptiliano. Garanta o básico, que é o sono de qualidade. Isso aí é a pura disciplina, que é a constância. Você tem que ter constância. Tem que ter horário para dormir e horário para acordar. E não adianta você acordar e colocar a cara no celular. E não adianta você acordar depois das 6, que é quando está todo mundo na panela de pressão. Todo mundo tá em panela de pressão, todo mundo tá reclamando e tá aquela loucura. E na hora de dormir, não adianta dormir com a tela do celular. Você não conseguirá descansar, nem conseguirá desligar. Exercício físico, extrema importância. Se você quer chegar no profissional, você tem que estar com o físico alinhado. O exercício físico é de extrema importância. Cada movimento, entrando alongamento, calistenia, entre outros aí que tem várias formas aí de se exercitar. Se você não tiver isso afinado, não vai adiantar. Nem o semi-profissional, que hoje é o armador aí, que é especial, divisão, primeira divisão, segunda divisão da Várzea, nem isso você entra, porque a rapaziada tá pegando o exercício na régua, na risca. E a saúde física, que entra o sistema límbico que eu falei pra vocês. Não adianta vocês querer comer miojo, bolacha, doce e estragar com a saúde inteira aí. Agora vamos pro 2, que é
Emotal e memoralia, que é o sistema límbico. Gerencie seus gatilhos de dopamina. Não deixe o ego inflar para esconder inseguranças. É onde o campo de visão, que é o pré-frontal, que entra ao lado da visão, que é onde você, se você quer cortar os maus hábitos, você tem que riscar ele do seu campo de visão. Se na sua geladeira tiver refrigerante, no armário tiver bolacha, salgadinho, entre outros, você não vai conseguir gerenciar os seus gatilhos de dopamina. Decidópolis e criativalia, neocórtex. Use a lógica para direcionar sua energia para o que realmente importa. Use a lógica. O que eu indico para vocês? Como vocês gostam bastante de pegar o celular, use o Google Agenda, tem um monte de aplicativo, programe o seu celular. Se você quer um hábito bom, que eu gosto de fazer, eu deixo o livro perto da cabeceira da cama, eu deixo minha estátua hindu para mim acordar, ver ela e já começar a meditar. Banho gelado para desinflamar os músculos. Você que vai programar a decidópolis e a criativalia. Nota de insight. O ego é seu inimigo, porque ele geralmente é uma construção do límbico tentando fingir que é o neocórtex. Ele usa a emoção para mascarar uma decisão ruim. Então, o límbico, o que ele é? Ele é uma criança que está dentro de você adormecida, se você é um adulto, ou se você é uma criança quando você está formando a neuroplasticidade e você tem uma emoção muito forte. Aí ele vai ativar o sistema límbico para enganar o neocórtex. Que se a gente dominar o neocórtex, então a gente domina a gente e sai do modo sobrevivência para o modo vivência. O caminho da potência cognitiva. A saúde era amar e trabalhar. Para a neurociência moderna, a potência é dominar o límbico, emoção, que é emotal, através do neocórtex, que é a decidópolis. Para o reptiliano, a motórpolis é o que? Execute a obra. Para o reptiliano, motórpolis, que é a mobilidade, execute a obra. O que na mortópolis aí ele tá? O reptiliano tanto é bom quanto é ruim. Porque tudo que é bom tem um lado ruim também. É a dualidade das coisas. O reptiliano que ele te ajuda a se movimentar, a se mover. Então o nosso corpo é o que? É movimento. Entendeu? A gente precisa sair, ver o sol, se movimentar, se conectar. Então vamos lá. Parte 1. A divisão entre os três. O cérebro é triuno. Esta divisão explica a nossa evolução e como as camadas de consciência foram construídas. 1. Cérebro reptiliano, instintivo, é a base do crânio. Cuida da sobrevivência pura, batimentos cardíacos, respiração e reações de luta ou fuga. Ele não aprende com palavras, apenas com repetição e reflexo. 2. Sistema límbico, emocional, é o centro do cérebro. Aqui mora o id, é onde dopamina circula.
intensamente, buscando prazer e evitando a dor. Ele guarda memórias emocionais e define o que gostamos. 3. Neocórtex racional. A camada externa e enrugada. É o que nos torna humanos. Aqui processamos linguagem, abstração e o planejamento de longo prazo. É onde o ponto de inflexão nasce através da consciência. Será que você tem consciência da sua vivência ou sobrevivência? Parte 2. A divisão em 6. As funções de potência. Agora vamos fragmentar essas 3 camadas nas 6 funções específicas que você citou para entender como a máquina opera na prática. O cérebro reptiliano. 1. Motórpolis, que é mobilidade, controlada pelo cerebelo e glândulos da base. É execução física. Sem mobilidade, a ideia é apenas um fantasma. A potência cognitiva exige que o corpo responda ao comando cerebral, sem resistência. 2. Neurovile, neurônio. Sinalização base. Refere-se à integridade da rede. É a velocidade de processamento bruto e a saúde das sinapses. É o hardware que sustenta todo o resto. No sistema límbico. 3. Emotown, reação. A amígdala processa o medo e o alerta. Se o ego se sente ameaçado, esta parte sequestra o cérebro e você para de pensar racionalmente. 4. Emotown. Recompensa e dopamina. O núcleo accumbens é o motor do desejo ser bem regulado, da energia para trabalhar. Ser desregulado pelo ego te vicia em validação externa e prazeres rápidos. No neocórtex. 5. Decidópolis, decisão. O córtex pré-frontal é o filtro que diz: eu quero isso, emoção, mas não, vou fazer agora porque eu tenho um plano. Decidópolis, decisão. É aqui que o ego inimigo é domado pela disciplina. 6. Criativalia, criatividade. É a rede de modo padrão, DMN. É a integração de várias áreas. É a capacidade de pegar informações brutas e transformá-las em algo novo. É o ápice da potência humana. Como essas partes trabalham juntas ou brigam. O conflito que você mencionou acontece quando a emoção 4, que é o emotal do sistema límbico, quer uma recompensa imediata, mas a decisão 5 do neocórtex sabe isso, vai travar a sua criatividade. Criativalia 6 no futuro. O ego inimigo, ele geralmente sequestra a sua decisão, fazendo você acreditar que escolhas baseadas no medo ou vaidade são lógicas. Significa limpar as emoções 3 e 4 de pesos do passado para que os seus neurônios 2 e a decisão 5 trabalhe com clareza máxima. O mapa de operação do instinto, a transcendência. 1. Motórpolis, mobilidade. O prontuário de ação. No nível mais básico, a mobilidade é o fim da linha. Se você decidiu neocórtex
e sentiu vontade límbico, mas o corpo não se move reptiliano, você está em estado de paralisia por análise. Isso é o que chamamos de resistência. A potência cognitiva começa com a capacidade de colocar o corpo em movimento, independente do humor. 2. Neurovile. A bioquímica da rede. Aqui falamos da saúde das suas conexões. A dopamina atua aqui com um lubrificante se seus neurônios estão inflamados por excesso de estímulos baratos, ego e prazer rápidos. A comunicação entre as 6 partes fica lenta. Para ter potência, o neurônio precisa de clareza sináptica. 3. Emotown. Proativa. O motor do desejo, dopamina. É a busca, chamaria de límbico. É a energia que te empurra para a frente. O segredo aqui é o adiantamento da gratificação. Se você usa essa emoção para buscar curtidas ou comida, você gasta seu combustível. Se você a usa para buscar conhecimento, você gera potência. Memória reativa, o alarme do medo. Esta é a parte do sistema límbico que o ego usa como escudo. Quando alguém te critica, essa emoção dispara um alerta de perigo como se fosse um predador. Se você não dominar essa parte, você vive em medo de defesa. E quem vive em defesa não tem energia para a criatividade. 5. Decidópolis, decisão, o filtro executivo. Aqui é onde o ego deve ser seu escravo, não seu mestre. A decisão é a capacidade de observar as duas emoções anteriores e dizer: eu entendo o medo e o desejo, mas vou seguir o plano. O ponto de inflexão acontece exatamente aqui, quando o neocórtex ganha a briga contra o sistema límbico pela primeira vez no dia. 6. Criatividade. O estado de fluxo é um nível mais alto. Ele só aparece quando as outras 5 estão alinhadas. A criatividade é a sublimação de transformar impulsos básicos com algo grandioso. É onde a potência cognitiva se torna visível para o mundo. Ponto de inflexão na prática. O ponto de inflexão não é um evento único, mas uma mudança de inclinação na sua curva de aprendizado e vida. Ele ocorre através de uma fórmula matemática mental. Decisão maior, emoção mais ego. 1. Identifique o ego. Perceba quando você está agindo por vaidade ou medo de ser julgado. 2. Redirecione a dopamina. Tire a energia da emoção 4, prazer rápido, e jogue na mobilidade. Fazer o que precisa ser feito. 3. Quebra da inércia. No momento em que a decisão vence o cansaço ou o medo, o neurônio cria uma nova trilha. Isso é o ponto de inflexão. Resumo do fluxo de potência. Bloqueio. O ego infla, a emoção trava, a decisão falha, a mobilidade para. Potência. O ego é silenciado, a emoção é canalizada, a decisão comanda, a mobilidade executa, a criatividade expande. O ego é seu inimigo porque ele tenta convencer o seu neocórtex decisão de que os medos do seu límbico emoção são verdades absolutas.
Vamos lá. Eu expliquei de forma muito técnica. Agora eu vou explicar para a criançada, para como vocês entendam e tentem replicar, e que o sonho de vocês se realizem, e que, se for do coração de vocês mesmo ser jogador profissional, vocês vai ser. Não existe dom, existe constância e domínio sobre si. O que eu construí é um sistema de gestão humana. Fundação. Usamos o cérebro triuno. O que é triuno? Triuno é 3, e vou dividir esses 3 por 1. A fundação. Usamos o cérebro triuno, réptil, límbico e neocórtex. 2. As engrenagens. Dividimos em 6 funções: mobilidade, neurônio, 2 emoções, que entra como memoralia e emotal, decidópolis e criativalia, que é decisão e criatividade, e mobilidade e o neurônio, que eu não falei, né, que é motórpolis e neurovile. 3. Combustível. Regulamos a dopamina para gerar potência cognitiva. 4. O obstáculo. Identificamos que o ego é o inimigo, ele trava o sistema. 5. Ferramenta. Usamos a pineal como a usina de recuperação dos atletas. 6. O salto de ponto de inflexão. É quando tudo isso vira ação automática. Agora, para vocês crianças, tudo isso que eu falei na terminologia técnica, como se eu estivesse falando outra língua, eu vou descompilar. Imagine que dentro da sua cabeça existe uma cidade incrível chamada Cerebrópolis. Para essa cidade ser mais poderosa do mundo, ela precisa de 3 grupos trabalhando junto. 1. Os operários, que é o réptil. Eles cuidam da energia e das máquinas. Se eles estiverem cansados ou parados, que é a mobilidade, que é a motórpolis, a cidade desliga. Eles não falam, eles só fazem. 2. Os moradores e o cachorro, o límbico. Os moradores sentem tudo. Eles têm um cachorrinho chamado desejo, que ama ganhar petisco, dopamina. O problema é que tem um morador muito chato chamado ego. O ego quer ser o rei da cidade, sem trabalhar. Ele fica gritando: eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Mas na verdade, ele só atrapalha os operários e distrai o cachorro com doces estragados. Olhe lá se o que você está comendo não é estragado. Só tem cara de bonito, embalagem bonita, é doce, mas se ele não está estragado, ele está te estragando. 3. O prefeito, o neocórtex. Ele é o único que usa óculos e tem o mapa da cidade. Ele precisa ser firme. Quando o ego começa a gritar, o prefeito diz: cala a boca, ego. Nós temos um plano. O prefeito usa decisão, decidópolis, para mandar o cachorro parar de comer doces e os operários voltarem a construir coisas incríveis. Que entra a criatividade.
4. Lanterna mágica, a pineal. Essa história de pineal aí, nem sei se mais pra frente eu pegar pesado, vão tentar dar um jeito. No centro da cidade tem uma lanterna que brilha no escuro. Se a cidade fica com as luzes acesas o tempo todo, ninguém dorme e os operários quebram as máquinas. O prefeito precisa decidir apagar as luzes da cidade para que a lanterna mágica brilhe e conserte tudo. Enquanto eles dormem, o ponto de inflexão. Mas vou dar uma ênfase para vocês aqui, O prefeito precisa decidir apagar as luzes da cidade para que a lanterna mágica brilhe e conserte tudo, enquanto eles dormem. Reflitam. Se ficar alguma dúvida, vocês vão no Instagram e me chamem. O que eu quis dizer com isso? Agora vamos. O ponto de inflexão é o momento em que você decide parar de ouvir o morador chato ego e começa a ouvir o prefeito. Nesse dia você deixa de ser uma criança que só quer doce e vira um super atleta da sua própria mente. Com tudo isso que eu disse, se você quer virar um super atleta, você não tem que ficar se espelhando nos que estão em alta agora. Porque se você sair do nível, do level sobrevivência e entrar no modo vivência, você que tá aí, prestou atenção até agora no vídeo, você pode ser mais elevado que esses que estão aí hoje, tá? Que eu não posso citar nomes, entendeu? Então quando você tá jogando, praticando, não fale o nome de outros, fale o seu. E respeite as suas 3 camadas do cérebro. Elas precisam estar alinhadas. E respeite o seu corpo. Saia do modo sobrevivência e entra no modo vivência. Que Deus abençoe. Se eu enriqueci você de informação, seja empresário, pais, mães e atletas, curta, compartilha e dá o joinha aí. Fechou? Beijo no coração e chama.